Estamos em direto. Seja muito bem-vindo, muito boa tarde. Bem-vindo aqui a mais uma sessão do projeto 1730. Eu sou o Pedro Caramês e tenho hoje aqui dois convidados. Não combinamos o corte de cabelo e, portanto, fizemos aqui... não combinamos o corte de cabelo, mas o bom motivo para virmos à conversa. Vamos estar hoje à conversa com o Fernando e com o António para falarmos sobre o livro Teletrabalho, que é o livro que hoje temos aqui para modo de conversa nesta sessão que estará hoje aqui a ser transmitida pelo LinkedIn, pelo Facebook e pelo YouTube. Portanto, temos aqui três plataformas aqui. Portanto, eu de tempos a tempos irei também partilhar aqui com os demais participantes aqui, também com os meus convidados, aqui esta nossa conversa de hoje à volta de um livro mais do que pertinente para estas alturas. Fernando, António, muito grato por terem aceito aqui o convite para esta nossa conversa aqui de fim de dia. Agradecer a vossa participação e o vosso também entusiasmo logo de terem aceito o convite. E, portanto, é para mim, obviamente, também uma honra também vos ter aqui no meu sofá digital à conversa com algo que hoje os meus ouvintes aqui, as pessoas que da minha comunidade também vão apreciando, que é, de alguma forma, também falarmos muito do que se bem escreve em Portugal sobre os mais variados temas, obviamente temas hoje, atualmente aqui muito relacionados com estas áreas do mundo do trabalho. Fernando, António, deixo-vos aqui as primeiras palavras aqui para de boas-vindas aqui às pessoas. Obrigado, Pedro, por nos receberes com tanto entusiasmo. Gostava só de fazer o primeiro disclaimer, elefante na sala, não é? Que o meu corte é opcional. No meu caso, é totalmente opcional. Ok? É totalmente opcional. Não sei relativamente ao caso do António. Eu não fui forçado a fazer isto para vir aqui, portanto, acho que também é opcional. É uma questão prática. São todos opcionais aqui. Somos todos, é todo um estilo. É todo um estilo. Carolina já não podes fazer. Carolina já não pode fazer aqui sessões destas. Tem muito cabelo aqui para a nossa sessão. Bem, Fernando, António, gostava que inicialmente pudessem também aqui apresentarem-se às pessoas. Quem é o Fernando, quem é o António, para que as pessoas possam conhecer um bocadinho melhor quem aqui hoje tenho aqui o prazer de ter aqui nesta sala virtual. Boa. Posso começar eu, António? Força. Boa. Então, chamam-me Fernando. Eu até nem acho piada muito ao nome, mas chamam-me Fernando. Basicamente, aquilo que eu fui fazendo ao longo do tempo foi me metendo num conjunto de iniciativas que me animavam. Aquilo que eu poderia dizer é que tenho tido ao longo do meu percurso alguns desafios que me animam, vou-me juntando a esses desafios, vou trazendo pessoas para esses desafios e depois vou executando da melhor forma que eu posso estes desafios. Diria que um dos maiores desafios que eu tenho no meu percurso é Angry Ventures. A Angry Ventures basicamente é uma empresa que desenvolve produto tecnológico. Nós fazemos end-to-end um produto para o mercado. Nós começamos de acordo com o tema do nosso podcast hoje, nós começamos por ser uma empresa totalmente física, não é? Tivemos durante 2 anos escritório na Praça de Espanha, tivemos 2 anos no Caixotré, 2 anos no Rato e passado 6 anos decidimos que íamos ser totalmente 100% remote. Hoje somos uma empresa 100% remote, temos por coincidência Malta no México, Malta no Brasil, Malta por Portugal todo e basicamente eu diria que além de outros projetos pontuais que eu vou fazendo, muitos até com o António, ou de podcast, ou de escrita, ou até de outras brincadeiras, diria que o meu maior projeto é o projeto Angry Ventures e é aquilo que neste momento mais me anima, o que mais onde eu me invisto mais o meu tempo diariamente. António, força. Então, eu chamo-me António Pacheco. Se calhar não tem a ver com gostar muito do nome ou não, acho que foi mais por consequência do meu pai, que também é António, portanto deve ter sido uma coisa muito linear. Eu basicamente, olhando assim para trás, eu acho que sempre fui uma pessoa de paixões e sempre gostei muito de criar coisas. Toda a minha adolescência estava muito virado para a música e a música foi sempre a minha inspiração.
ainda hoje também é um pouco, mas as coisas foram mudando, tirei gestão, estudei gestão e acabei por me apaixonar pelos livros e há 17 anos que sou editor. Já tive editor em Portugal, no Brasil, já tive outro grupo editorial que vendi entretanto. Hoje, se assim se pode dizer, decido um bocadinho os caminhos editoriais da editora Self, porque sou editor, mas por consequência e talvez por paixão também, acabei por cair aqui nas malhas da escrita e pronto, este é o meu segundo livro, neste caso com o Fernando. Fizemos este livro em parceria. Eu acho que a escrita é uma forma de expressão, não é? Eu acabo por encontrar estas formas de exprimir e de contactar com as pessoas e é isso que me apaixona. Eu acho que é uma questão de comunicar, gosto de comunicar e acho que o livro é um instrumento de comunicação. Em termos da oportunidade do livro, nós não seremos se calhar uma empresa 100% remote porque nós somos também donos de um espaço de coworking em Carcavelos. E portanto nós temos sempre uma presença física, mas em termos da editora, basicamente as pessoas da editora estão todas um bocadinho por cada lado, agora por força das circunstâncias, mas eu acho que as dinâmicas criadas também vão permitir que no futuro seja perfeitamente uma opção, estarmos no nosso escritório, onde temos o coworking, onde temos remote workers também para outros lados do mundo. Eu acho que nos misturamos com ele sempre que nos fizer sentido, mas podemos perfeitamente trabalhar à distância. Aliás, eu estou em casa, como podem ver. E é isto. António, Fernando, e este é exatamente o mote para esta pergunta, que é exatamente a pergunta sobre como é que nasce este livro. Claramente também há aqui alguns indícios da minha parte de perceber como é que ele chega, mas, Fernando, António, deixo-vos também aqui, aproveitando também para dizer, portanto, estamos, para quem chegou entretanto, estamos aqui à conversa com os autores do livro Teletrabalho, Princípios e Ferramentas Práticas do Trabalho Remoto. O Fernando e o António são os meus convidados e estamos a falar sobre este mesmo livro. Se está a assistir desse lado aí e de alguma maneira também está à procura aqui de conhecer um bocadinho também ou querer se habilitar a ganhar um exemplar deste mesmo livro, só tem que publicar aqui uma foto, ou eventualmente no Instagram ou no LinkedIn, mencionando aqui o António, o Fernando, a minha pessoa, para que possam aqui eventualmente ficarem habilitados a receber este livro aqui do teletrabalho. Fernando, António, como é que chegou aqui, como é que vocês chegam aqui a este livro aqui do teletrabalho? Quais foram os drivers, as motivações para publicar? Claro que aqui uma que o António dirá, ok, sou suspeito, mas eu vou começar, se me permitires, vou passar a bola ao suspeito. O que é que tu achas? Ok, boa. Foi ele que provocou. Pode ser. O desafio, desta vez fui eu que fui desafiado a responder. No caso da história do livro, foi o Fernando que foi desafiado a fazermos isto juntos. Na altura, eu já tinha trabalhado com o Fernando antes, ele já tinha feito outro livro connosco, que foi um trabalho muito bom e gostámos muito de trabalhar com ele. As coisas correram muito bem e acho que se criou aqui uma energia muito específica e muito, muito boa. E quando eu pensei na ideia deste livro, obviamente este livro surgiu como uma consequência daquilo que era uma necessidade, não é? Olhando à volta, isto é um bocadinho também o trabalho de um editor, olhar à volta e perceber o que é que nos parece que as pessoas precisam, não é? E depois perceber como é que podemos chegar lá e entregar. E aqui quando eu pensei no livro... O livro sai em setembro de 2020, exatamente no período já, digamos aqui, e certamente até num período ótimo, de facto, passados muito pouco tempo, entramos num confinamento mais apertado e, portanto, aqui parece que saiu a cereja no topo do bolo, não é? Não se previa isso, não é? Na altura. Claro, mas acaba-se por sentir. Sabes que, curiosamente, a semana passada estive aqui à conversa com o Afonso Carvalho, na altura CEO da Egor, e lancei-lhe o desafio para, também é uma das outras rubricas que tenho neste projeto 1730, de convidar um CEO para analisarmos um livro. E o livro chamava-se Um Mundo Sem Trabalho, do Daniel Susskind. E o livro sai precisamente em janeiro de 2020. Não se imaginava que 2 meses depois isto teria, acredito eu, que ele teria escrito o livro de forma diferente,
se tivesse deparado também com aquilo que aconteceu aqui. No vosso caso já havia aqui um histórico, não é? Portanto, já do primeiro confinamento. Sim, exatamente. E quando surgiu a ideia, foi muito óbvio para mim que era o Fernando que eu gostava de ter a escrever isto comigo. Eu achei que era uma coisa... Aliás, rodavam à volta disto temas que nós já tínhamos falado várias vezes sobre trabalho, porque eu acho que isto é mais sobre trabalho do que propriamente ser só sobre trabalho remoto. Nós às vezes puxamos mesmo isto, é um livro muito sobre trabalho, não tem que ser remoto. E pronto, e felizmente o Fernando aceitou, e depois a partir daí foi juntar as cabeças e as mãos e começar a pôr cá fora o que é que nós achamos que deve ser, o que devem ser os princípios do trabalho remoto. Fernando, além disso, deixa-me adicionar, Pedro, porque além disso o desafio surge, mas depois também é necessária uma execução. E neste caso, a duas mãos, uma das coisas engraçadas que eu acho que depois é uma consequência, mas que também cria aqui princípio no princípio, que foi a construção deste livro, foi totalmente também em 100% remote, em 100% teletrabalho, porque na verdade eu nunca me reuni fisicamente com o António para escrever o livro, e depois eu acho que eventualmente conseguimos-lo fazer de uma forma muito orgânica, ao ponto de uma forma muito simples. Nós percebemos exatamente qual é que era o valor que cada um conseguiria agregar no projeto, e nós fomos populando um caminho e uma direção, essa direção até baseada na história do herói do Joseph Campbell, e basicamente conseguimos criar aqui a jornada do herói, em que cada um de nós conseguiu trazer vários conteúdos para cada um destes passos da jornada do herói, sendo que esta jornada do herói é metafórica, não é, relativamente àquilo que nós queremos trazer para o mundo do teletrabalho e para alguém que de alguma forma encara o teletrabalho como uma possibilidade. E acho que também essa possibilidade que nós tivemos de fazer o projeto, mais do que até cada aquela ideia de se apregoas é porque não se nota, não é? Se tens que apregoar é porque não se nota. E também foi um exercício giro de nós conseguirmos colocar em cima da mesa que é possível criar um projeto editorial no tempo em que nós o criamos, porque acho que foi um tempo bastante interessante para colocar um produto na rua de uma forma tão ágil, e depois também com as características que eu tenho, que o António tem, que de alguma forma trouxeram, acreditamos nós, o valor acrescentado que nós gostaríamos que trouxesse para o produto final, que é aquilo que tu vês que é o livro. Sim, aqui também pelo facto de vocês fazerem exatamente como tu estás a dizer também, um verdadeiro walk the talk, não é? Portanto, ou seja, há aqui claramente também uma vivência que seria diferente se os autores não tivessem também, se calhar, tanta experiência, né? Aliás, experiência essa que quer o António, quer, pelo menos, é importante dizê-lo que nenhuma destas, já vamos falar também sobre essa questão da estrutura do livro, vocês em momento algum identificam quem é que assumiu cada uma das partes, mas claramente que se nota no texto que os momentos em que o Fernando puxou de alguma forma para a experiência, quando, no caso da Angry Ventures, como o António também partilha também alguns dos momentos aqui. Portanto, isso também se dilui durante o próprio livro, perceber que em determinados momentos percebia-se claramente que quem falava era o Fernando, outros momentos quem falava era o António, né? Portanto, isso de alguma forma também vos conferiu um bocadinho essa componente. Acabaste de responder à pergunta que eu tinha a fazer, portanto, ótimo, excelente aqui, Fernando, a boa ideia de nós fazermos esta componente. Então, o que é que eu te queria também perguntar aqui? Portanto, como é que foi esta estruturação? Já falaste um bocadinho genericamente, portanto, esta estruturação aqui, o livro tem, de alguma forma, de 4 grandes momentos, não é? 4 grandes momentos, portanto, 4 grandes partes, digamos assim, e cada uma delas. António, lançava-te para ti como é que foi esta estruturação. O Fernando já o partilhou um bocadinho, digamos assim, desta jornada do herói. Como é que, de alguma forma, foi este modelo aqui de construires estes 4 capítulos, e depois, nestes 4, já agora, para quem ainda não conhece o livro, explicares um bocadinho o que é que em cada um deles tiveram aqui, quais foram os objetivos que vocês quiseram colocar quando, digamos, desenvolveram aqui estes 4, digamos, grandes temas, ou 4 grandes módulos do livro. Olha, aqui também na estrutura, se calhar para nós foi a coisa mais óbvia, porque nós já vínhamos também de fazer um podcast que nós fazíamos, que era sobre princípios, e não é por acaso que o nosso livro se chama Princípios do Trabalho Remoto, é porque começa-se sempre pelo princípio, não é? Nós temos isto no início do livro, tem que se começar pelo princípio, é pelos princípios que se começa. E o primeiro princípio é o que é isto de trabalhar, o que é trabalhar, o que é ir para o trabalho, e recuar e primeiro pensar o que é que aqui é importante, não é? Porque
executar trabalho nunca esteve inerente na ideia de executar trabalho, temos que estar num sítio exato, temos que estar num determinado sítio, não é? O trabalho pode acontecer em qualquer lugar e, aliás, a maioria das pessoas devem compreender que, se calhar, muitas das boas soluções que têm para trabalhar e para resolver problemas de trabalho têm-nas nos momentos mais exóticos que se pode imaginar, não é? Portanto, ninguém tem que estar no trabalho para fazer bom trabalho. E foi isso que quisemos pôr em causa. Portanto, a primeira coisa é o que é o trabalho. Desculpa, até sustentaste de alguma forma na altura no livro, até com alguns estudos que de certa forma comprovam um bocadinho também esses contextos hoje, de que provavelmente grande parte das ideias hoje das pessoas acabam por surgir em contextos extra-trabalho, e não no contexto formal neste caso seja ele triunfado, os componentes. Às vezes não aparece no momento em que estás a dizer, pronto, agora tenho que criar ideias, não é? Agora tenho que ser criativo, não é? A coisa não acontece dessa forma tão standardizada. As melhores são assim, que acontecem fora, não é? As melhores se calhar acontecem quando estamos mesmo fora, com a mente fora do trabalho, que somos surpreendidos pelas boas soluções assim, não é? E portanto foi um bocado isso. Primeiro pensar o que era o trabalho, depois pôr em causa o ir trabalhar. Porquê? Quais são as vantagens ou desvantagens de irmos para um local trabalhar? E obviamente que há ambas, não é? Há vantagens e há desvantagens em ir trabalhar. E nós temos uma lista que foi aquela que achámos que era a lista que fazia sentido. Tentámos pensar em todas as possibilidades e acho que conseguimos uma boa lista de motivos para um e para o outro. E depois temos, obviamente, os desafios, não é? De um e do outro. Os desafios de trabalhar num escritório, os desafios de trabalhar em casa, as vantagens de um e do outro, e contrastar isto. E depois para partirmos a seguir para, ok, que soluções é que parecem fazer sentido para nós, como é que resolvemos os desafios nesse cenário, seja em casa ou não seja, e portanto aqui o nosso foco, o livro é teletrabalho, portanto fala de trabalho remoto, portanto procurámos ver como é que se resolvem os desafios do teletrabalho, para depois apresentar também algumas soluções e sugestões. Esta parte é bastante desafiante e aqui uma coisa que eu se calhar sinto necessidade de dizer é, nós não apresentamos soluções para todas as coisas, não é? Nós damos soluções, mas cada caso é muito específico. Nós acreditamos muito que cada pessoa é única e cada empresa é muito única. E nós o que tentámos criar foi uma tela de possibilidades para que nós possamos conhecer a nossa empresa e estudar a nossa empresa. Portanto, basicamente são instrumentos para que nós possamos estudar a nossa empresa ou a nossa equipa e perceber como é que ela vai funcionar em termos ótimos. Porque nós não vamos ser iguais, a minha equipa não vai ser igual à do Fernando, não vai ser igual à tua, todos vamos funcionar de forma remota diferente, mas eu acho que se usarmos as ferramentas e o caminho que nós fizemos, a tal jornada do herói, de se descobrir a si próprio e descobrir qual é a cultura que faz sentido para a sua empresa, percorrendo aquele caminho do livro, eu acredito que acrescentamos valor nesse sentido de apresentar soluções, possibilidades pelo menos. Fernando, dentro desta questão aqui do livro, uma das perguntas que gostava de vos lançar é, na altura quando criaram este livro, criaram a lógica que este livro foi pensado para quem, especificamente? Estamos a falar, se vocês acham que este livro também foi escrito numa ótica do empresário que está hoje a tentar orientar aqui ou a redefinir, no fundo, todos os modelos de trabalho, ou numa lógica do profissional, que de alguma maneira, de alguma forma, gostava de perceber se tiveram também em mente a pessoa que iria receber, e se ela estava virada, como eu digo, para um profissional, enfim, que trabalha por conta de outro, ou para alguém que tem hoje uma equipa e que está, de alguma forma, como sabemos nós, há aqui, digamos, características diferentes destes dois tipos de profissionais, chamemos assim. Deixa-me dar-te um pouco de contexto rápido antes de dar uma resposta mais de segmento de cliente mais definido e de nicho mais definido. Uma das características que tanto eu ou tanto o António nos últimos projetos que vamos fazendo temos em conta é mais do que nós procurarmos uma espécie de dica ou de chave mágica, ou de sucesso, ou de característica muito específica que faz as pessoas fazer alguma coisa, aquilo que nós gostávamos de colocar em cima da mesa é como é que nós podemos, de alguma forma, colocar algum desconforto nas pessoas que as faça, de alguma forma, também elas próprias, se animarem a colocar alguma coisa em causa.
E o que acontece relativamente a esse tema e outros temas é que nós, de alguma forma, por osmose, quando saímos da nossa escola, não é? Sendo universidade, sendo secundária, seja o que for, aquilo que nós fazemos é basicamente copiar coisas. E copiamos à brava. Copiamos a forma como nós achamos que devemos ser demasiado ocupados no nosso calendário, copiamos a forma como nós trabalhamos com o e-mail aberto, copiamos a forma como nós vamos para uma reunião 15 pessoas e, na verdade, mais de 80% não estão lá a fazer nada. Copiamos muita coisa. E copiamos. E o nosso segmento de cliente, em primeiro lugar, o nosso segmento de leitor, em primeiro lugar, o nosso segmento de pessoa que eventualmente acharia giro um projeto deste género seria aquela que, de alguma forma, não acredita ou que é cética ao ponto de não acreditar que, na verdade, tudo aquilo que lhe venderam, por alguma razão, é verdade, e ela própria poder pensar, ou poder definir, ou poder escolher aquilo que poderá ser a verdade dela, ou aquilo que a poderá animar mais. E aquilo que nós vemos a acontecer no nosso dia-a-dia é, ok, existe aqui um segmento que é malta misfit, que é malta que anda um pouco perdida, anda muito cética relativamente a tudo o que acontece, e malta que de alguma forma muitas vezes também tem algumas dificuldades escolares e então procura por fora, gosto da expressão, vou procurar por fora, anda a procurar por fora coisas que não ensinaram na escola, que não é um conteúdo da escola e que de alguma forma elas sentem necessidade de descobrir a verdade sobre aquele determinado tema. Então o primeiro é eventualmente para um segmento, o nosso primeiro segmento é a malta que tem dificuldade com o seu sistema ortossimpático, que é normalmente malta muito agitada, muitas vezes muito descontente e que não acredita em tudo o que lhe dizem e querem procurar uma verdade um pouco diferente. Este é o primeiro segmento. O segundo segmento, eu acho que é malta entre os 16 até aos 35 anos, que neste momento procura a pulso trazer um conjunto de coisas ou fazer um conjunto de coisas na sua vida, sejam tanto do lado mais por conta do treino, mas também do seu lado mais pessoal, de criar o seu próprio negócio, criar o seu próprio projeto, ou criar a sua própria empresa. E depois, o outro terceiro segmento tem que ver com curiosos de algumas empresas que eventualmente já têm uma dimensão considerável e que têm que tomar uma decisão se realmente o teletrabalho faz ou não sentido. E mais do que isso, têm que, de alguma forma, se libertarem da crença de que eu preciso de ver a pessoa para ver que ela trabalha. Quase aquela crença que nós temos de, se eu não a vir no meu escritório, se eu não a vir no frente ao computador, se eu não vir que ela entra às 8 e sai às 6, se eu não vir que ela, de alguma forma, anda ali como um cordeirinho, eu, de alguma forma, não acredito que ela está a trabalhar ou que ela está a criar valor para a nossa organização. E eu sinto que esta crença que tem só a ver com confiança, que tem só a ver com confiança e desconfiança por parte destas pessoas, é uma crença que nós... É uma crença... Isso que estás a dizer da confiança, não? Das pessoas terem confiança com, digamos, com os teus colaboradores, está de alguma forma também plasmado no livro, como tu acabaste de argumentar, digamos assim. Não? Sim, e essa característica, digamos assim, que nós tentamos trazer não só com uma possibilidade, como o António disse, mas também com alguns exemplos, eu acho que vai ser a característica desbloqueadora, não é? Porque, basicamente, eu acho que a nossa grande dificuldade cultural portuguesa, eventualmente ibérica, europeia, com vantagens e desvantagens, com características podendo conotá-las como características mais positivas do que negativas, acho que tem muito a ver com essa questão da confiança. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto tem a ver com esta possibilidade de abraçar a insegurança, que eu acho que é a seguir ao Deep Work. Nós falamos também em Deep Work, depois se quiseres também posso falar um bocadinho sobre isto. A seguir ao Deep Work, eu acho que é a skill number one, a skill top skill. Se tu tiveres a capacidade e a disponibilidade e a possibilidade de olhar para a insegurança com uma capacidade de a receber, com uma capacidade de a abraçar e com uma capacidade de a animar, sendo tu a trabalhar para o conta do trem, sendo tu a ter uma empresa, sendo tu a fazer um projeto, seja o que for, se tu tiveres essa capacidade de swing, eu acho que está dando. Independentemente dos desafios que tu vais ter, das oportunidades que tu vais ter, eu acho que abre ali toda uma panóplia de possibilidades que não existiriam quando estás tenso, quando estás a tentar controlar, quando estás a tentar trabalhar ou a criar um conjunto de desafios que são assentes no bater o ponto, que são assentes nas tasks, que estão assentes nas horas que tu colocas, que estão assentes no controlar e no verificar
no verificar e no analisar e no corrigir. E na verdade, guess what? Nunca vai haver nada perfeito, nunca vai haver nada que não se possa corrigir, nunca vai haver nada que não se possa melhorar. Todo é só um conjunto de crenças que, se nós pudéssemos nos mostrar disponíveis para elas, eventualmente nós descobriríamos, aqui como o caso do Joseph Campbell, do Caminho do Herói, da Jornada do Herói, conseguiríamos descobrir um tesouro nunca antes descoberto e que nos anima muito mais, que nos retira ortossimpático, que há pouco estava a dizer, do sistema nervoso, que nos retira tensão, que nos retira stress, eventualmente nos vai retirar doenças e sintomas a longo prazo e nos traz, no nosso dia-a-dia, um swing e uma capacidade muito mais gira para nós estarmos animados a fazer um conjunto de coisas que muitas vezes são fucked up, que muitas vezes são muito difíceis, porque temos de tomar muitas decisões e temos muitas responsabilidades. E isso é difícil. É ok. E por ser difícil, bora animar o que é difícil. Portanto, é óbvio que talvez há um ano, eu estou aqui, acho que foi vai fazer daqui a 4 dias, um ano que me confinei em casa. E se há portanto, cerca de um ano atrás, António, falarmos sobre estas matérias, isso é para os tolinhos das startups, isso é para os, enfim, olhavam para o Fernando assim, co-work, embora aqui eu não queira, obviamente, aqui de alguma forma são contextos diferentes, mas este era um tema que, de alguma maneira, se calhar há um ano atrás, dizia assim, António, um livro destes, quer dizer, eu não vou sequer comprar, porque isto parece uma coisa tão para um contexto de empresas que, longe de mim, algum dia não ia para o trabalho. Hoje é frequente ainda ouvir em algumas calls, estou mortinha por voltar à rotina do trabalho. E a minha pergunta era, meu Deus, mas está mortinha porquê? Por voltar ao trânsito, por voltar digamos, a querer ter todo aquele desgaste inicial do dia. Mas estes assuntos, de facto, há um ano atrás, o livro, se calhar, este mesmo livro publicado há 2 anos atrás, não teria a mesma relevância. E hoje a mesma, se calhar, situação de... se calhar agora vejo esta área com outros olhos que não via há um ano atrás, não é? António, nesse contexto, como é que tu, digamos assim, o Fernando fez aqui uma exposição fantástica aqui sobre este contexto, como é que tu, de alguma forma, também encaraste esta componente e como é que tu encaras aqui? É óbvio que aqui há um conjunto de um ceticismo e há um conjunto de, como o António disse, de, não, trabalho é eu ser de casa, não é? Quer dizer, eu só trabalho. Portanto, há aqui um conjunto de verdades absolutas, como ele disse, que eu diria que ainda vão demorar aqui algum tempo a serem, digamos aqui, postas em causa, não é? Portanto, o vosso livro, em muitos contextos, tem a malta a dizer assim, de facto, os gajos têm razão. 2 linhas, 2 capítulos depois, a família que temos em casa, os gajos afinal até tinham razão. O escritório na sala, de facto, também estou a sentir isto. Pronto, isto no caso dos desafios, mas no caso dos desafios de mudar o mindset, Fernando, mas eu sou financeira, quer dizer, eu algum dia poderia estar completamente em remoto. Portanto, há um conjunto de... Como é que tu viste também essa componente aqui? Eu acho que é assim... Obviamente que existem os desafios, não é? O que a mim me fará confusão é se no final de eu ser desafiado por pandemias ou por confinamentos ou por este tipo de situações que vêm de fora, para mim será estranho e desconfortável se eu não puser em causa e se eu não me preparar para estes eventos serem todos muito mais fáceis de viver, não é? Eu acho que o primeiro confinamento toda a gente foi surpreendida, mas o segundo confinamento já deveríamos saber algo mais. Se nós estamos sempre à espera de voltar àquela rotina, aquela ideia que partilhaste há pouco do eu estou mortinho por voltar à rotina. Isto parece-me bastante vindo de quem também não fez o devido preparamento, a devida preparação para que o trabalho em casa funcionasse e fosse confortável. Eu acho que existe sempre uma maneira do trabalho ser confortável. Eu não estou a dizer que toda a gente tem que preferir trabalhar em casa, são coisas muito diferentes. Nós podemos preferir ir para o escritório, ou podemos preferir um sistema misto. Enfim, tudo são possibilidades. O que nós não devíamos permitir é que aquilo que nós estamos a fazer seja constantemente desconfortável e não façamos nada para que isso melhore, ou para que isso mude. E, portanto, a nossa ideia aqui foi tentar tornar
o mais possível o trabalho em casa como uma coisa natural. Portanto, para aí temos que ir para trás e perceber o que é desconfortável para nós estar em casa. Porque é que trabalhar em casa tem dificuldades? Uma das coisas que nós mais ouvíamos quando fazíamos palestras ou quando entregámos o livro em lugares públicos e nos faziam abordagens diretas era: mas eu não consigo trabalhar com os miúdos em casa, isto é o caos, eu tenho que ir para o trabalho, tenho que ir para o escritório. Aqui é uma grande mistura, porque os miúdos em casa não é teletrabalho, os miúdos em casa é uma pandemia. Os miúdos deveriam estar na escola normalmente, porque a maioria dos miúdos estão em ambiente escolar, não é? E, portanto, essa queixa não é verdadeiramente uma queixa de trabalho, é uma queixa de uma circunstância que vem de fora, está ao lado do trabalho, não faz parte do trabalho. Portanto, idealmente, nós teríamos que estudar o nosso trabalho, estudar o ambiente da nossa empresa e quais são as necessidades da empresa, perceber qual é o nosso cargo na empresa, perceber qual é as rotinas e as necessidades que temos para fazer o nosso trabalho em condições e com qualidade, e depois então criar as rotinas e as necessidades num lugar apropriado, que é aquilo que nós brincamos no livro e chamamos de altar, não é? Criar o lugar sagrado onde o trabalho acontece de forma natural e sem esforço, porque se nós estamos a pensar, se a nossa dificuldade é como é que eu vou trabalhar, então nós não estamos a trabalhar, estamos a pensar no processo, não é? Estamos a pensar numa coisa que não é trabalho, estamos a ter dificuldades ao lado do trabalho. Nós temos de estar focados nas dificuldades do trabalho, porque elas às vezes acontecem, não é? E é aí que deve estar o nosso foco e a nossa energia para resolver coisas. Então, idealmente, isto tem que ser planeado. E o nosso desafio, muito, quando tu dizes há pouco de para quem é o nosso livro, eu acho que o nosso livro é para quem quiser e estiver disponível para pensar o trabalho. E se o pensarmos, provavelmente ele depois vai funcionar melhor. Mas tem que haver este zoom out, como eu gosto de chamar, olhar de longe para uma coisa e depois perceber como é que ela é. Ela é feita de quê? Como é que nós vamos analisar isto e transformar isto numa coisa boa? Todos em casa, nós hoje na minha editora estamos todos em casa. A nossa transformação levou semanas até que tudo funcionasse perfeito. Mas se calhar também já vínhamos com um mindset muito próprio, não é? Isto não será sempre... Uma preparação que de alguma forma, em muitas das empresas, obviamente que foi um começar muito mais atrás do que foi o vosso, não é? No fundo, este começar em muitas das empresas veio muito mais, lá está, não existirem qualquer tipo de processos a este nível, nem do ponto de vista tecnológico, nem também de predisposição. Tu acabaste de tocar, António, um tema também muito relevante, que é de facto esperarmos também que no final esperemos nós, deste segundo confinamento, que o teletrabalho não fique, digamos assim, catalogado negativamente pelo facto de, como tu disseste, de estarem-se a misturar aqui alguns contextos, não é? O teletrabalho para mim lembra-me os momentos em que estive em casa com os meus miúdos, os momentos em que tive que lidar, e a malta diz, mas isso não tem nada a ver com aquilo que são, digamos, aqui algumas das componentes aqui e dos grandes benefícios que vocês aqui mostram, que de facto de alguma forma são, de certa maneira, aqui um bocadinho difíceis de refutar, não é? Porque de alguma forma há, e vocês enumeram ao longo do livro muitos e variados contextos aqui de claros benefícios deste tipo de abordagem que hoje até... Gostava de já agora também perguntar-te, Fernando ou António, esta questão aqui do teletrabalho, vocês tiveram que usar uma expressão que eu hoje acho muito 1960, não é? Faz lembrar da telescola, portanto o teletrabalho parece assim uma coisa que de repente... Mas eu também compreendo a necessidade de termos que, vocês terem, do ponto de vista editorial, utilizarem uma terminologia que, de certa forma, o Fernando usou aqui já o remote várias vezes, mas esta questão a dominação do nome também foi numa tentativa de inclusiva, digamos assim. Não sei se na altura foi esse o propósito também de isso foi tema de conversa, sim. Isso foi tema de conversa e nós trocámos várias vezes para cá e para lá que nome é que deveríamos dar, se íamos para o trabalho remoto, se íamos para o que fosse. Eu acho que nós fomos pelo que era mais natural às pessoas, porque o que se falava era de teletrabalho. Sempre que se fala de decretos-lei e de etc, está-se a falar de teletrabalho hoje em dia, e embora não seja nem para mim nem para o Fernando aquilo que nós naturalmente se calhar diríamos, eu acho que iríamos também por causa de se calhar termos uma cultura de leitura tão
tão para os lados americanos, não é? E se calhar muito mais facilmente iríamos para termos como remote ou remote work ou trabalho remoto que fosse, mas achámos que podíamos estar a falar de outra coisa para algumas pessoas, então quisemos ser muito claros e dar-lhe exatamente o nome que era o nome que todos os dias as pessoas estavam a ouvir em todo lado. Pareceu-nos que foi por aí. Não sei se foi bom ou se foi mau, mas foi o que fizemos. Claro, foi a forma como vocês, de alguma forma, entenderam também aqui, que é hoje, o título, obviamente, é hoje, as pessoas consomem muito pelo título. Infelizmente, o ano 2020 também provou ser um bocadinho mau para o mundo dos livros, e de alguma forma, pelo menos esta captação do livro pelo título, que motivasse de facto as pessoas a encontrarem, e o livro de facto tem aqui um conjunto muito, muito significativo de dicas, de recomendações, de sugestões. Fernando, lançava-te aí exatamente esse desafio, até para integrares aqui um bocadinho desta componente do Deep Work que falavas aqui, de poderes aqui também trazer aqui algumas, digamos, recomendações, alguns conselhos, eventualmente ainda para esta componente aqui de uma melhor qualidade no trabalho remoto. Ainda temos aqui, de facto, hoje um número muito significativo e apreciável de profissionais que estão e vão continuar a estar, digamos aqui, deslocados ou então recolocados no seu melhor e novo habitat, onde aqui terão que ser capazes de atingir os mesmos. Aliás, e o que é também curioso, e penso que vocês também foram acompanhando isso, são vários os estudos que vão dando conta, de facto, de um aumento de produtividade em contexto de casa. Claro que normalmente aqui, neste contexto, também sentimos sempre que há depois aqui um conjunto de outros inimigos que, de certa forma, procuram aqui blindar ou procuram aqui beliscar e pôr em causa os resultados, muitas das vezes querendo trazer aqui. Faz-me lembrar quando comecei com os mundos das redes sociais, tínhamos sempre aqui quem olhava para o copo meio cheio e quem olhava para o copo meio vazio e dizia: pois, porque aquilo lá é só motivos de gente a enganar outros ou coisas assim. Fernando, lançava-te aqui o desafio para trazeres aqui algumas recomendações que, de certa forma, estão no livro e que muitas delas aqui super interessantes, aqui muitas também onde muita gente provavelmente vai ter aqueles been done that. Ok, sim, eu também senti. Sim, eu também tive que mandar à banda do lado de lá o meu artista. Sim, também tive que desligar as notificações. Portanto, deixa-nos aqui ficar. O primeiro passo é esta crença que eu tenho de que nós, de facto, somos ligados humanamente, digamos assim, somos ligados e muito ligados e muito conectados. Não estou a tentar encontrar a melhor expressão para dizer que nós, na verdade, somos muito fraquinhos ao ponto de nós sermos um poço de distração completa. É aquilo que nós somos. E, para ajudar, aquilo que nós fazemos é, por receio, por dificuldade emocional e de sensação e de sentimento, começamos também, devido a N coisas que aconteceram no nosso passado, poluir a nossa vida com mais distração ainda. E então o que acontece é que eu começo, quando saio da escola, e até parece que quem me ouvir a falar da escola vai pensar que de facto tive uma grande dificuldade na escola e que a escola não me conseguiu trazer um conjunto de coisas que eu gostava que ela tivesse trazido, mas há e é verdade, também não é verdade, é um mix de sentimentos, mas há uma que eu gostava que nós pudéssemos tocar, que é: eu e todos nós aqui nesta sala, ou nesta conversa virtual, tenho um feeling de que o que aconteceu no nosso passado foi que, quando nós fomos para a escola, aquilo que eles quiseram nos transmitir foi um conjunto de características muito específicas sobre uma determinada área científica ou uma área muito concreta de conhecimento. E o que acontece é que deram-nos acesso a todo esse conhecimento e deram-nos acesso a todo um conjunto de ferramentas que, na verdade, são muito dispares e que, no final do dia, não se interligam. E porquê é que não se interligam, ou de que forma é que não se interligam? É porque eu nunca na escola, em 20 e poucos anos, nunca na escola me ensinaram sequer a trabalhar. Eu nunca tive uma cadeira que se chamasse Como Trabalhar.
ou nunca tive uma disciplina que fosse com um mote como é que podes trabalhar ou como é que tu vais trabalhar. E quando eu digo uma cadeira é como é que tu vais responder, como é que tu vais gerir um e-mail, como é que tu vais gerir redes sociais, como é que tu vais gerir ferramentas de trabalho, quais é que são as ferramentas de trabalho. Então, na verdade, nós somos poços muito grandes de conhecimentos, esbanjamos conhecimento, as nossas cabeças são cabeças de um QI elevado de puro conhecimento sobre áreas científicas e sobre coisas muito concretas, mas na verdade depois nós somos capazes de ter um conhecimento infinito, mas quando estamos a trabalhar de repente recebemos um WhatsApp e o nosso olhar desvia-se automaticamente para aquela notificação do WhatsApp. E, além disso, trabalhamos a fazer o nosso suposto deep work, a trabalhar em teses, em relatórios, em programação, o que quer que seja, com ferramentas que estão abertas e ligadas 24 horas por dia. Acredito que muitos de nós o que fazem quando começam o seu dia de manhã é abro o meu e-mail, abro a minha ferramenta de chatting, de messaging com as pessoas com quem trabalho. Muitas delas também abrem as redes sociais. Então bora lá começar o meu dia de trabalho. E na verdade, passado 2 horas, eu tenho um gut feeling de que a maior parte daquilo que ela fez foi responder a estímulos externos e nunca a estímulos internos. Então basicamente aquilo que eu estou a fazer é trabalhar de uma forma muito síncrona e muito passiva e não de uma forma muito ativa relativamente àquilo que eu tenho de fazer, relativamente à minha to-do list. E o que eu sinto é que ninguém nos ensinou a trabalhar, ou ninguém nos ensinou a sermos, ou a animar-nos de trabalho, a fazermos deep work. E porquê é que nós trouxemos este conceito do deep work? Porque, na verdade, à medida que nós vamos avançando no tempo, aquilo que eu sinto é, a malta está muito preocupada com coisas muito técnicas e conhecimento muito científico e muito alargado, como machine learning e data science, e termos assim mais bullshiteiros, coisas assim muito difíceis e muito complexas, mas na verdade, eu tenho um feeling de que a malta não vai conseguir fazer. A malta anda tão distraída e a malta tem tanta merda, desculpa, tem tanta coisa, tem uma nuvem de tanto ruído à volta dessas pessoas, que vai ser difícil a pessoa parar e conseguir estar durante 4 horas a fazer uma tarefa muito específica, que na verdade eventualmente é aquele trabalho que ela tem que fazer, porque se calhar aquilo é como uma agulha. A única coisa que ela teria que fazer é aquilo, mas graças a esta panóplia de ruído, a esta dificuldade, eu acho que cada vez mais, e estamos todos aqui à procura de malta muito científica e malta muito concreta e malta muito dura na parte de conhecimento, e nós não vamos querer isso, porque a malta não vai conseguir estar meia hora em frente a um computador a fazer seja o que for. Tu participas em dinâmicas de meditação, em que a malta precisa estar 10 minutos parada sem fazer nada, quieta, a malta não consegue. Não consegue. Está demasiado wired, está demasiado ligada a este mundo de ruído. E depois tudo o que é o contrário, tudo o que é o pôr em causa, é sempre muito estranho e traz uma ansiedade brutal, que é, como, por exemplo, se eu próprio, escolher não ter mais WhatsApp? O que é que isso vai acontecer? O que é que acontece? O que é que vai acontecer na minha vida? O que é que pode acontecer na minha vida? E, na verdade, é muito difícil a malta fazer unsubscribe de coisas. É muito difícil as pessoas conseguirem, de uma forma muito autónoma e muito de dentro para fora, decidir: eu vou, durante uma tarde, fazer unsubscribe de um conjunto de newsletters, de um conjunto de ferramentas que eu utilizo e de um conjunto de coisas que não trazem qualquer valor significativo para a minha vida. E quando eu digo valor, é valor significativo, não é valor de cumprir calendário, porque, na verdade, no outro dia havia um sketch muito giro que era uma senhora idosa que perguntava à filha ou à neta qual é que era a diferença entre o Messenger, o WhatsApp e existia um outro, eram 3. E a neta dizia, não, é a mesma coisa, dão para fazer a mesma coisa. E a senhora indignada perguntava, ok, mas então porquê é que nós temos os 3? Porquê é que não temos só um? E na verdade nós cada vez mais incrementamos canais. E como incrementamos canais, e na verdade o nosso dia só tem 24 horas, e além disso os engenheiros que fizeram aqueles canais foram programados também para fazer com que nós tivéssemos um engagement cada vez maior naqueles canais, nós ficamos com a sensação, às 18 horas do dia, que foi, e merda, o dia hoje passou e parece que não fiz nada. Não fizeste nada, nem vais fazer nada, porque, guess what? A tua vida é em função do ruído que o exterior traz para ti e não ao contrário daquilo que tens que fazer. Daí o porquê nós trazemos este conceito do altar e do conceito de, eventualmente aqui de mandarmos à merda o as soon as possible. Muitas vezes malta mete, é urgente, o e-mail é urgente, quando é que podes enviar isso à Zap?
Gostei da vossa forma de organização, do vosso sistema, de terem criado ali 3 categorias para dizer assim, não vai parar tudo, eu não vou parar tudo para olhar para a tua mensagem. Não é? Portanto, ele vai ter uma categoria própria, e vamos responder, ou seja, não te dou permissões de interromperes o meu dia. Não é? Portanto, é um bocado a lógica da ideia. Não é? Aliás, o Fernando tem estado aqui a partilhar, ele já há pouco tinha falado aqui do nome do autor, do Cal Newport, que tem, por exemplo, um livro, o último livro que li dele foi o Minimalismo Digital. E, portanto, Fernando, que é também uma das bíblias que seguramente também vais de alguma forma consumindo. O Cal Newport também tem o Deep Work, portanto o conceito que também trazem aqui para o livro, e esse do minimalismo digital tem a ver exatamente com o facto de reunirmos aqui às vezes um mínimo indispensável de recursos que nos permitam hoje, efetivamente, portanto, eu hoje não tenho notificações no meu telefone, portanto hoje procuro aqui manter os meus, e às vezes o difícil que é quando trabalhamos na web, não é? Portanto, como aqui temos aqui o facto e existem hoje de facto também uma panóplia de ferramentas que, embora possam ser úteis, sei lá, a ferramenta que diz assim, António, só pode estar 20 minutos no TikTok por dia. Não é? O problema é quando a malta atira o telefone à parede para não podermos usar essas mesmas componentes aqui Pedro, mas deixa-me trazer 2 apontamentos rápidos. E eu podia não falar mais. Deixa-me trazer aqui 2 apontamentos rápidos. Um deles tem que ver com a sensação. E o que é isso de sensação? Na verdade, o que nos faz ser assim tem a ver com um estado emocional e de sensação, de sentimento, que nos cria aqui um FOMO, que nos cria aqui uma ansiedade brutal de perda e de um sentimento de que eu não vou fazer parte de um clã, eu vou perder qualquer coisa, eu vou perder negócio, eu vou perder oportunidades, e então cada vez mais nós criamos estes mecanismos técnicos, principalmente os engenheiros, para nós sentirmos, e tu que és um grande advocate do LinkedIn, se tu reparares, uma das principais funcionalidades é as pessoas poderem ver quem é que as viu, e isso é uma das grandes ferramentas que faz com que exista um retorno muito grande na visualização do LinkedIn, porque os engenheiros pensaram de forma que aquilo cria um sentimento de quem é que me viu, quem é que anda a ver a minha vida, quem é que está interessado em mim. Eu sou tão interessante que existem outras pessoas que estão a ver aquilo que eu ando a fazer, então quem é que são essas pessoas e eu quero descobrir. E se ele não disser, ele ainda diz mais, olha, paga o premium, e eu dou-te todas as pessoas, eu dou-te acesso a todas essas pessoas. E então existe uma espécie de FOMO, de Fear of Missing Out, uma espécie de estou aqui a perder qualquer coisa, que eventualmente é negócio e é coisas, então deixa-me cá estimular, e nós na verdade nunca paramos para, ok, o que é que se passa aqui, que tensão é que é criada em mim, que me faz tomar este tipo de decisão. E o segundo tem a ver com o altar. Porque é que há pouco, quando tu disseste ter o escritório na sala, apertou comigo? Ou de facto criou aqui uma tensão em mim? Porque nós, na verdade, além de eu achar que nós somos muito fraquinhos em muitas coisas, eu acho também, e achar também que nós somos magníficos numas outras, eu acho que nós, na verdade, depois também somos muito sloppy. E esta ideia do altar traz mesmo esta característica de, caralho, se o nosso trabalho não é criação pura, e eu vou aqui ser muito filósofo e religioso, vou ser aqui N coisas, mas se a nossa criação, tu sentares-te a uma escrivaninha, tu sentares-te num sítio e escreveres, criares, fazeres design, fazeres algoritmos, fazeres mind maps, não é criação pura, então por que raio é que nós não podemos ter, da mesma forma que temos um sofá e uma televisão para ver as nossas séries favoritas da Netflix, não ter também um espaço, que é o espaço nosso de criação? E nós damos-lhe o nome de altar porquê? Etimologicamente, ir à igreja, e o altar da igreja é o sítio de reza. É o sítio que serve para rezar. E etimologicamente rezar tem como raiz pedir e criar. E na verdade não há nada mais interessante, na minha opinião, do que quando nós fazemos um trabalho, nós temos a capacidade de criar. Caralho, quem é que faz uma coisa, quem é que está a fazer um trabalho, quem é que está a fazer um projeto que seja baseado em copiar? Eu tenho um feeling de que muito pouca gente vai dizer não, eu não quero copiar, eu quero é criar coisas novas, eu quero criar coisas disruptivas, a malta utiliza termos disrupção, etc, transformação, inovação, quer fazer isso tudo, mas isso é na verdade criação.
E para tu fazeres criação, tu precisas de quê? Duas coisas. Precisas, na minha opinião, de um altar, de um sítio âncora onde tu te sentas e tu fazes a tua âncora ao ponto de ir para uma frequência que é aquela frequência que tu normalmente te ajuda a chegar a um maior nível para a criação em si. E depois é também a causa e efeito disso, que é, depois de estares nesse momento, desliga tudo o resto e foca-te em deep work naquilo que tu estás a fazer. E então, na minha opinião, o teletrabalho é um pouco isso, não é? Que é como é que tu podes ter estas duas características, que não é os miúdos, que não é a telescola, que não é o de fora para dentro, mas que de alguma forma te permite depois a ti também definir qual é que é o teu método de criação, definir também o teu altar, investir nele com muita propriedade, para depois ser um sítio acolhedor e cozy que tu gostes de estar, para poderes depois, por causa e efeito, fazeres o deep work. E depois recebes mais, eventualmente é uma consequência, poderá ser uma consequência. Tens mais clientes, eventualmente é uma consequência, poderá ser. Então, gostava só de trazer estes 2 pontos e eu não falo mais, se tu quiseres, porque eu acho que são os 2 pontos mais importantes. Trouxeste muito bem. António, para fecharmos aqui a nossa conversa, gostava de dar a ti também as últimas palavras aqui para nós encerrarmos aqui a nossa sessão. Relembrar a todos que estamos aqui a apresentar o livro Teletrabalho. Vou mostrar novamente aqui na tela. Estamos a falar com os autores do livro Teletrabalho, Princípios e Ferramentas Práticas do Trabalho Remoto. Estou aqui à conversa com o Fernando Moreira e com o António Pacheco e, de alguma forma, aqui numa conversa que seguramente vai desafiar muitos também a questionarem e a porem em causa um conjunto de contextos aqui, de alguma forma, de verdades absolutas, e o Fernando lançou, de facto, aqui muitos contextos aqui para muito food for thought, muito alimento para de alguma forma nos questionarmos aqui sobre um conjunto de aspectos. António, gostava de dar-te a ti as últimas palavras aqui para, de alguma maneira, nos deixares também um complemento também das sugestões que o Fernando também já aqui trouxe e, de alguma forma, também convidares as pessoas também a poderem também adquirir este livro, que será seguramente aqui e pode também, não sendo assim, se calhar, não querendo vocês que ele tenha sido ou que ele seja demasiado pretencioso, mas que se de alguma forma permitir aqui que muitas das pessoas, como o Fernando dizia, se desafiem um bocadinho a pensar nestas questões do trabalho de outra forma, provavelmente já terão vocês também sentido que valeu a pena, no fundo, este esforço de verter para um documento escrito algumas destas componentes, como o Fernando disse, de facto, ausentes de alguns contextos que hoje são tão importantes e que muitas das vezes, aliás, esse é o grande primeiro choque que os miúdos têm quando saem das universidades, que é exatamente perceberem que, afinal, para lá, esta parte ninguém nos tinha ensinado. Tínhamos falado de tantas coisas que depois, digamos assim, essa parte teórica não nos interessa nada. A gente quer ter, digamos, com outros contextos aqui. António, lançava-te então o desafio para fecharmos aqui com chave de ouro aqui esta. Uma coisa que eu gostava de trazer novamente era a ideia da insegurança. Eu acho que muito do teletrabalho, mais uma vez, nós não somos embaixadores do teletrabalho, no sentido de acharmos que toda a gente tem que o fazer porque é a melhor maneira. Não é disso que se trata. O livro é só uma questão de podermos olhar para ele de uma forma organizada e de uma forma consequente. E por isso eu gostava de buscar novamente a ideia da insegurança que se falou há pouco. A ideia do chefe achar que tem que controlar, nós no livro até partilhamos a ideia do olhar por cima do ombro e ver o que é que está a fazer no monitor e etc. Eu acho que isto, quando se falou da confiança, eu acho que também tem muito a ver com a autoconfiança de quem está com uma equipa, de quem está com a responsabilidade de pôr uma equipa a desempenhar uma determinada tarefa ou um determinado trabalho. Eu acho que aqui a autoconfiança é fundamental para que se possa depois, à distância, estar tranquilo, porque isto é, no fundo, tem muito esta coisa de queremos controlar o trabalho, queremos controlar os horários. Isto é muita insegurança, isto é muito falta de autoconfiança, não só naquilo que achamos que os outros não vão fazer, mas também porque nós não fazemos, porque nós se calhar também não achamos que somos capazes de perceber ou não se os outros estão a trabalhar, se não estivermos a controlar o trabalho deles. Portanto, eu acho que é muito interessante a ideia de nos desafiarmos e pensarmos que, de facto, liderar equipas, ou seja qual for o nome que queremos dar a um chefe ou um diretor de departamento ou o que quer que seja, essa responsabilidade tem que ser desafiada no sentido de não serem esses os indicadores de que estamos ou não a trabalhar.
os indicadores deveriam ser outros. E eu acho que é isso que nós tentamos trazer também no livro, trazer outras formas de valorizarmos o trabalho, trazer outras formas de comunicar no trabalho. Nós hoje não falamos de comunicação de equipas. Eu acho que isto é o tema mais importante do teletrabalho. Talvez um dia possamos falar sobre comunicação de equipas em trabalho remoto, porque eu acho que isto é a área fundamental. Porque, no fundo, nós falamos de trabalho, mas se calhar devíamos falar de pessoas. Porque se não houver pessoas, se não pensarmos nas pessoas, se as pessoas não estiverem felizes, se as pessoas não estiverem confortáveis, não vale a pena falarmos de trabalho. E eu acho que uma das perguntas que tu tinhas como desafio inicial era o que é que deixaria como recomendação a diretores de equipa ou a CEOs ou a quem quer que seja que tenha que pensar dentro de equipas do teletrabalho. E a minha recomendação é pensar nas pessoas. Eu acho que é isso que temos que levar todos para casa. Não porque tenha a ver com as pandemias ou o que quer que seja. Simplesmente porque isto é sobre pessoas. As empresas são feitas de pessoas e é de pessoas que estamos a tratar. E eu acho que aquelas perguntas no início do dia do como é que estás, aquelas perguntas do percebermos se a pessoa está bem, se não está, preocuparmos se a pessoa está bem, porque se a pessoa não estiver bem, o trabalho vai ser bom, não vai. Eu acho que todos sabemos que se as pessoas não estão bem, o trabalho não vai correr bem. Então, eu acho que aquilo que temos que levar para casa é muita ideia de sermos mais humanos no trabalho, estarmos mais disponíveis para ouvir as pessoas, e eu acho que os próximos anos, meses, o que for, vão ser anos onde isto vai ser o skill número 1, é o de sabermos trabalhar com pessoas, mas no sentido humano, não no sentido de tarefas, quantas tarefas tens, quantos vistos é que fizeste na tua task list, ou como queiramos chamar. Eu acho que o importante é como é que temos uma equipa de facto confortável e feliz a fazer o que está a fazer. E nesse sentido, eu acho que eu e o Fernando fizemos um trabalho engraçado, que é o livro, que nos convida a refletir sobre estas coisas, sobre as pessoas, não é? Nós temos conceitos engraçados lá no meio, temos algumas coisas do isolamento, não é? Que também pode acontecer no local de trabalho, isto é giro. As pessoas isoladas, nós achamos que a equipa está em casa e está sozinha, e a pessoa tal está isolada. Às vezes no local de trabalho isto também existe, portanto, eu vejo ali algumas dicas, se quisermos chamar assim. Nós não costumamos gostar do nome de dicas, o Fernando é muito contra, mas a verdade é que existem ali alguns apontadores que eu acho que são importantes para nós identificarmos o que é que pode minar o nosso trabalho e o que é que pode potenciar o nosso trabalho. E, portanto, a minha mensagem é muito pessoas, tem a ver com pessoas. Excelente. Caríssimos, resta-me desejar-vos aqui, coloquei já no chat aqui do LinkedIn e dos diferentes canais o link direto para o livro. Podem de alguma forma também, se o adquirirem através do link que coloquei, o link da editora Self, têm também a possibilidade de confere, pedia-te, António, para fazeres aqui a validação se o código, qual o código que devem as pessoas usar para poderem beneficiar aqui de um desconto aqui do livro. Sim, é Caramês o código, portanto é só escreverem isso no checkout do livro. Escreverem isso no checkout, portanto quando abrem aqui o link da respectiva, vou colocar apenas e só na imagem para que vocês possam aqui ver, portanto poderão aqui de alguma forma visitar a página, de alguma forma adicionarem o livro ao carrinho e depois poderem, de alguma forma, no checkout, ter indicação para a colocação do meu nome, para usufruírem aqui também, então, do valor aqui. Portanto, estão aqui esta componente aqui do cupom de desconto, e é aqui que, António, correto? Estou a dizer as coisas certas. Está corretíssimo, é isso mesmo. Tem um desconto adicional de 15% para os nossos companheiros. Foi com um prazer imenso que tivemos aqui mais uma sessão do projeto 1730, um projeto dedicado aqui à promoção do livro em português. Hoje com os autores do livro Teletrabalho, o Fernando e o António estiveram aqui a deixar-nos um bocadinho também com uma enorme vontade de ler aqui e de acompanhar. Odete e todos os que estiveram aqui a participar também em direto, outros que irão participar mais tarde, estejam à vontade também. Eu irei colocar os dados, os links do Fernando e do António para digamos aqui na página também dos próprios diretos, para que possam também acompanhar aqui outros lançamentos editoriais aqui de outros desafios aqui, quer do Fernando, quer do António,
Fernando e António, agradecer-vos muito esta vossa participação. Foi um prazer imenso ter-vos aqui nesta nossa conversa e seguros que possam existir aqui outros lançamentos editoriais fantásticos que nos motivem, ou outras ações que nos motivem aqui também a virmos à conversa também. E que boa conversa foi com aqui, portanto, Fernando, António, foi um prazer imenso ter-vos aqui. O que é que eu ia dizer? Vou então dar por encerrada aqui a nossa sessão de hoje. Votos de uma excelente semana para todos. Fiquem bem. E o resto de um dia feliz. Até a próxima. Vou só